senhores. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a todos, tá, pela inscrição e por dedicar aí esse tempo a nos ouvir. A gente vai falar um pouquinho aí sobre as ameaças, né, de ambiente industrial e como é que a gente pode aí, de alguma forma, estar ajudando, tá? Então, bem-vindos a todos novamente. Vamos aqui iniciar, tá? Então, hoje a gente trouxe aí um assunto bem pertinente, né, e bem interessante. De fato, você já calculou aí um prejuízo de um ataque industrial no seu ambiente, né? Isso é um dos pontos muito forte que vem acontecendo, porque a indústria vem evoluindo bastante, né? E cada vez que isso evolui, cada vez que nós temos mais essas máquinas e automatizações, acontecem mais ataques dentro desses ambientes. Esses ambientes ficam mais suscetíveis a ataques, tá? Então nós vamos iniciar aí. Até peço desculpa, não me apresentei, né? Eu sou pré-vendas aqui, parte da equipe de pré-vendas da Network Security. Está conosco aqui também o Graziani, tá? Que é o nosso diretor aí de pré-vendas da Kaspersky, e o especialista aí na solução, que com certeza vai nos dar uma aula, como sempre. Então, ele é de fato especialista na solução e nesse tipo de ambiente e solução, e vai estar conosco aí participando, tá? Muito obrigado mais uma vez, Graziane, pela participação. E, enfim, vamos iniciar aqui o nosso webinar. Então, aqui eu vou falar só um pouco da network, tá? É bem rápido. Hoje eu prometo que nós tivemos um evento desse há uns meses atrás, também falando de Kicks. A gente teve mais uma parte teórica, a gente dessa vez quer trazer uma coisa diferente para vocês, vamos trazer uma parte mais prática, nós vamos abrir aqui um console, nós vamos fazer uma demo, para vocês verificarem, entenderem e até se familiarizarem melhor ali com o ambiente de fato, e não só, a gente não ter só aí questões teóricas, tá? Falando só um pouco da network, como eu disse, você bem breve, são mais de 2 décadas no mercado, nós somos de fato especialistas em segurança da informação, mais de 1.600 clientes, 500 milhões de dispositivos protegidos, 1 bilhão de anomalias, né? Mais de 1 bilhão de anomalias já reportadas, temos mais de 100 profissionais capacitados e certificados, tá? Hoje a Network, ela é uma empresa certificada pelo GPTW, então é uma empresa com bastante seriedade. Somos hoje a maior revenda Kaspersky Brasil, estamos entre os top 3 da América Latina, temos diversas premiações, tá? Esse nível com a Kaspersky é o maior nível de parceria que nós temos com a Kaspersky, que é o nível Platinum. Então, isso não só na parte de vendas, mas na parte também de conhecimento, tá? Então, somos cobrados e temos, de fato, para conseguir manter esse nível, ter aí certificações técnicas, comerciais, enfim. Tá? E aí falando um pouquinho da Kaspersky, né, por que nós somos parceiros, já há muito tempo essa parceria ela vem perdurando, né, quem é a Kaspersky, a transparência, a questão do conhecimento da Kaspersky, tá, é uma das grandes vantagens aí. Então, a Kaspersky ela é muito consolidada em relação a esse tipo de proteção que vem fazendo a cada dia que passa, a cada tempo que vem se dedicando a isso. Então, nesse slide eu consigo demonstrar melhor para vocês. Então, a distribuição geográfica da Kaspersky hoje, tá? Um dos grandes digamos assim, uma das grandes vantagens em relação a alguns fabricantes é porque nós temos pesquisadores, a Kaspersky ela tem mais de um terço dos funcionários dedicado à pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos equipe de SOC no Brasil, nós temos equipe por regionalidade, tá? Então, a Kaspersky ela vem muito forte em relação a isso, ao nível de transparência também. Então, desde 2018 ali, foi criado aí uma nova iniciativa com centros de transparência espalhados por todo o mundo. Desde 2020 nós já temos esses centros de transparência no Brasil. Então tem SOC no Brasil. O que é o centro de transparência, tá? O centro de transparência são
clientes ou até não clientes conseguem conhecer parte do código-fonte da Kaspersky em alguns níveis, tá? E isso mostra, de fato, o compromisso que a Kaspersky tem em relação à transparência, tá? Então, é possível ter esse tipo de acesso. A Kaspersky tem isso como um lema, né? A transparência, e traz isso bastante forte, tem evoluído bastante. No ano de 2022 já abriu novos centros de transparências, então vem com esse compromisso muito forte. Então, só um resumo rapidinho do que eu falei agora há pouco sobre pesquisadores, desenvolvedores, malware research por regionalidades. Nós temos aqui, tem equipe de SOC no próprio Brasil, equipe de suporte, brasileiros, inclusive o malware research, né, o diretor de malware research da Kaspersky, da América Latina, né, Latam, é um brasileiro, é de São Paulo. Então a Kaspersky tem esse compromisso e esse investimento bastante alto que vem fazendo ao longo desse tempo no Brasil, tá? E aí, vou passar aqui um pouquinho hoje do produto, né, que nós vamos falar, que é o Kaspersky Industrial Cybersecurity, né, o KICS. Então, por isso, convidamos aí o nosso amigo Graziani para fazer essa apresentação junto conosco, tá? Eu vou passar aí a palavra para eles. Antes de passar, Graziane, só rapidinho, deixa eu só recapitular aqui a nossa agenda, tá, pessoal? No final a gente vai ter aí um sorteio, tá, de alguns brindes. A gente vai abrir aqui para dúvidas. Se vocês quiserem já colocando no chat algum tipo de dúvida, nós temos aí consultores que estão no chat para ajudarem aí no que for necessário. Então já pode ir colocando as dúvidas no decorrer da apresentação e aí no final a gente vai tirar essas dúvidas, tá? E também teremos o nosso sorteio. Beleza? Então, obrigado aí. Passar a bola para o Grazi. Obrigado aí a todos. Beleza. Só confirma aí, Anderson, tá aparecendo na apresentação? Perfeito. Tá ótimo. Então, boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos. Acho que, como o Anderson falou, esse é um assunto muito relevante, né? Não só com a questão da indústria 4.0, mas também com esse movimento de você ter coleta de estatísticas, de informações do ambiente industrial. Então, aquela falsa segurança que existia de que um ambiente desconectado ele está seguro, né, é uma coisa que não existe, né? Então, você tem outros vetores que podem trazer ameaças. Então, é importante você ter uma solução específica e dedicada para fazer a proteção desse tipo de ambiente que tem todas as suas particularidades. Então, como o Anderson mencionou, eu vou mostrar aqui alguns slides para a gente explicar como que a solução é composta, o que a gente consegue oferecer, e aí depois eu vou mostrar a solução mesmo rodando, né? Já tem alguns eventos, já tem algumas coisas que a gente consegue mostrar para vocês entenderem como o ambiente pode ser protegido, como a gente pode mitigar possíveis ameaças, né? E também como você tem informações em tempo real do que acontece no ambiente. Porque a gente sabe que quanto mais rápido você responder ao estágio inicial de um ataque ou de um possível ataque, é muito mais importante para você manter o ambiente todo protegido. Então, seguindo aqui com a apresentação, pensando aqui onde a gente posiciona os nossos produtos, pensando na Kaspersky aqui como empresa, então a gente tem um portfólio para atender o ambiente industrial. Então, a gente pensando aqui no chão de fábrica, ou seja, ali no ambiente onde tem os equipamentos de automação, nos computadores de supervisão. Então, ali são as redes de nível 1 e nível 2, é onde a gente vai aplicar a solução, o portfólio do KICS, do Kaspersky Industrial Cybersecurity. Ali no nível 0, enfim, né, já são equipamentos ali que estão diretamente conectados, né, que estão fazendo o processo. Aí você tem que pensar também na segurança física, né, não é uma coisa menos importante. A gente vai estar trabalhando na camada ali de cibersegurança, né, mas a segurança física, se alguém chegar diretamente no equipamento para tomar alguma ação maliciosa, aí né, você tem que aplicar outro tipo de proteção. E aí, pensando nas redes de nível 3 e nível 4, a parte de manufatura e a parte de controle de logística, é onde entra o portfólio corporativo da Kaspersky, que aqui já não é o foco da apresentação de hoje. Mas, enfim, a Kaspersky ela tem um portfólio completo que pode ajudar a indústria, a empresa corporativa como um todo, a estar protegidas. Quando a gente pensa nos possíveis problemas que podem ocorrer no ambiente industrial, um deles é voltado aos computadores. Porque o computador não precisa ser necessariamente alvo de um ataque direcionado, de um ataque industrial, mas você pode ter aquele malware, aquela ameaça que vai afetar o sistema operacional, Windows ou Linux, né, que é muito comum no ambiente industrial, e tem vulnerabilidades, eventualmente é um sistema legado, que não tem atualizações de correção e está desprotegido ali sem nenhum software de segurança. Então você pode ter um pendrive, você pode ter um malware que faça um movimento lateral,
que vai trazer essa vulnerabilidade, trazendo eventualmente uma tela azul, uma máquina lenta, né? E até, dependendo do caso, aí, até um ataque de ransomware, dependendo da situação, ele pode ter seus estágios iniciais afetando esse tipo de equipamento e causando uma indisponibilidade, né? E aí, pensando no tema da nossa reunião, quando você perde a visão, quando você perde ali a supervisão do ambiente industrial, é só você pensar nesses danos financeiros, né? Se eu tiver uma disponibilidade de 1 hora, de um dia, de uma semana, que temos diversos casos conhecidos, né, que eventualmente não são totalmente divulgados na mídia, mas na nossa comunidade a gente acaba ficando sabendo que tem empresas que divulgam que em 3 dias já estava funcionando, mas ficaram ali por alguns meses com alguns sistemas fora, né? Então, até não só empresas industriais, mas como empresas corporativas, né? Que no passado a gente escutava muito falar de ataques na Europa, Estados Unidos. Então, nesse ano aí, no ano passado, estava vendo agora no LinkedIn aqui um post até de um outro fabricante falando que foram mais de 600 mil ataques de ransomware no Brasil, pensando em ambientes corporativos, né? Mais ambientes industriais, né, dependendo de como está essa segmentação de rede entre a rede industrial e a rede corporativa, pode estar suscetível também a esse tipo de ameaça. E outro ponto de atenção também é a comunicação entre a rede de supervisão e a rede de automação, que são os equipamentos que permitem a automação do processo. Então, aqui passam informações críticas, dados sensíveis, então é importante você ter a visibilidade do que trafega entre essas duas redes também. E aí, pensando num ataque que já foi bem conhecido, já faz algum tempo já, foi um ataque direcionado, esse sim direcionado ao ambiente industrial, que como acontece, né? Então sempre são ataques que a gente chama de ataques em cadeia, tá? Normalmente você tem vários estágios que pode levar de semanas até meses para que ele seja bem sucedido e que normalmente os estágios iniciais são similares até ataques voltados somente para o ambiente corporativo. Você tem aí contas válidas que acabam vazando na Deep Web, você tem credenciais que o usuário acaba cadastrando o e-mail corporativo e usando a mesma senha no site que tem os dados vazados, por exemplo. Então, esses atacantes, com essas informações, conseguem fazer os primeiros estágios de um ataque direcionado, seja através de um phishing, seja através de um serviço que está disponível na internet. Então, com a questão da pandemia, a gente viu muitas indústrias aí abrindo as portas aí para permitir o trabalho remoto, não utilizando as melhores práticas. Então, os ataques acabaram aumentando também, pensando nas indústrias como um todo. E aí, depois desse estágio, depois que o atacante já está dentro da rede corporativa, ele se utiliza de ferramentas legítimas, ferramentas que eventualmente uma solução de endpoint não detecta, para entender como é a arquitetura, pegar credenciais e conseguir fazer o estágio para dentro do ambiente industrial. Então, ele vai pular já para esse acesso, fazendo comprometimento de equipamentos, utilizando de vulnerabilidade zero day, para, no caso aqui, parar uma fábrica aí por algumas horas. Então, isso são casos reais, né? Então, assim, você pensar, a minha indústria nunca vai ser atacada. Pode ser uma verdade, mas você não precisa ter um ataque direcionado para que alguma indisponibilidade aconteça. Você pode ter, como eu falei, malwares, ataques de phishing, campanhas que venham tentar uma outra coisa e depois acaba afetando o ambiente industrial também. Então, a questão de segmentação, de você ter comunicações aí monitoradas e também software de segurança são importantes para trazer essa proteção e você ter ali, né, uma vida mais tranquila no dia a dia. E aí os fatores, como eu disse, o ataque em cadeia, que sempre acontece ali em vários estágios. O fator humano, né? Então aqui quando o usuário, né, não utiliza uma senha forte ou ele deixa essa senha exposta, anotada no equipamento, enfim, várias práticas aqui podem ser melhoradas com a parte de conscientização de segurança dos usuários também é importante. Então, evitando esse primeiro estágio, um ataque eventualmente não aconteceria, por exemplo. E pensando também já na rede de automação, a questão de que você eventualmente pode ter alguma comunicação entre as redes, a rede de TA, enfim, tem várias siglas, né? Rede de automação e a rede de TI, a questão dessa falta de visibilidade que eu tinha mencionado, e também a questão de dispositivos com vulnerabilidades. Como eu falei, computadores têm as vulnerabilidades porque o fabricante às vezes não libera você aplicar aquele patch, e os próprios equipamentos físicos, né, que está conectado na rede, não é tão simples assim sair fazendo atualização de firmware, etc., que aí tem que ter toda uma checagem, fazer uma parada para fazer essa manutenção, fazer testes, então envolve custos, né? Então, eventualmente, você consegue mitigar essas vulnerabilidades utilizando outras técnicas, por exemplo, que a gente vai falar mais adiante. Aí falando um pouco aqui sobre o cenário de ameaças, né? Então a Kaspersky hoje, ela tem esse site, o ics-search.kaspersky.com,
que vocês podem visitar, e lá a gente divulga vulnerabilidades, relatórios, estatísticas, né, do que acontece ao redor do mundo, e também informações referentes ao Brasil também, a nossa região aqui da América Latina. A gente tem dentro da empresa 30 pessoas dedicadas a fazer pesquisa somente nessa área, então eles têm lá um laboratório com equipamentos de diversos fabricantes, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer, é uma sala muito grande, com um monte de equipamento lá, visualmente não é tão bonita, não está bem organizada, mas ali permite que esses caras consigam verificar se aquele PLC, se aquele protocolo existe alguma vulnerabilidade, eles vão fazer essas tentativas. Caso encontre alguma vulnerabilidade, a gente reporta para o fabricante, a gente vai atribuir um CVE, né, que é o código ali dessa vulnerabilidade, e aí dessa forma a gente vai divulgar no nosso site, né, uma vez que o fabricante disponibilizou a correção, a gente divulga esse relatório nesse site. Então é importante vocês, tem lá equipamentos da Siemens, equipamentos da Schneider, então a gente tem os últimos relatórios lá disponíveis para você verificar se existe ali alguma coisa que possa ser aplicada como correção no ambiente de vocês, mas é claro, aqui só para na parte mais reativa, né? A nossa solução vai ajudar isso de forma proativa também, que eu vou conseguir mostrar mais adiante. Você queria comentar alguma coisa, Anderson? Eu posso seguir? Não, não, era só o comentário aí que você estava falando dos ataques, né? Realmente, tem estatísticas que mostram que normalmente um atacante ele fica entre 25, 26 dias a 40 e tantos dias dentro de uma rede, buscando ali onde é o ponto mais suscetível a que o ataque dele tenha sucesso, né? Que é o pagamento do resgate. Então é tentar ali invadir o que de fato é o mais importante para a empresa e é como você comentou, até chegar no ambiente industrial e realizar esse tipo de ataque. Beleza, valeu aí. Pois é, né? Então, quando você eventualmente você consegue perder as primeiras etapas, né? Foi um phishing que caiu dentro da rede, mas se você tem ferramentas específicas para trazer essa visibilidade, enquanto ele está ali vasculhando, olhando o ambiente, né? Você consegue entender, ver que aquilo ali é uma coisa estranha, suspeita e fazer essa mitigação. Eu vou mostrar aqui as possibilidades que a ferramenta oferece nesses cenários. Aqui pegando um relatório que foi do segundo semestre do ano passado, pegando por segmentos de indústria e por região aqui pensando em América Latina, né? Então você pega aí setor de energia, manufatura, óleo e gás, foram os setores que tiveram mais ameaças detectadas e bloqueadas, tá? Então essa informação é importante, porque essa informação é coletada com base nas nossas estatísticas dos nossos clientes. A gente não coleta dados confidenciais, porém dados estatísticos de detecção de ameaças que foram bloqueadas, a gente consegue compilar esses dados para justamente montar esse tipo de relatório. E aí, pensando no Brasil, aqui ele está na média, né, não é o país mais atacado, nem o menos, enfim, isso varia aí de acordo com campanhas de ataque, campanhas de malware, por exemplo, e também nível de maturidade. Você tem regiões e países que têm já normativas específicas para cibersegurança, outros que não têm nenhum. Então, a ideia aqui é a gente ajudar a comunidade como um todo a estar mais protegida, né? Você ter o ecossistema de cibersegurança aplicado utilizando as melhores práticas de cibersegurança. E pensando nos vetores, né, também isso é muito importante, saber de onde estão vindo essas ameaças, né? Então, acaba que a internet aqui é em primeiro, como eu disse, né, você não precisa ter exatamente um equipamento industrial conectado na internet, mas se essa rede industrial tem uma certa comunicação com a rede corporativa, você pode ter eventualmente alguma ameaça que acabe passando de uma rede para outra, e aí isso é considerado como uma ameaça que veio pela internet. Dispositivos removíveis, né? Então é difícil você tirar, né, bloquear tudo, né? Às vezes precisa de um HD externo para fazer um backup, para troca de dados. Então tem que utilizar, né, de forma segura, né? Mas acaba sendo o vetor que acaba trazendo ameaças também, assim como clientes de e-mail. Então, eventualmente você tem um gerente, um supervisor, ele conecta na rede industrial, conecta no Wi-Fi corporativo, pode acabar trazendo alguma ameaça para dentro da rede industrial, né? E mesmo às vezes você tem um computador de trabalho ali, eu já vi muitos casos, o pessoal faz manutenção do equipamento, pega, pluga ele direto na rede industrial usando o mesmo equipamento corporativo, né? Ao invés de usar o equipamento dedicado, pode trazer alguma vulnerabilidade para esse tipo de ambiente também. Aí pensando no portfólio, né, do que a gente consegue oferecer para ajudar os clientes a estarem mais protegidos. Então aqui o framework completo da Kaspersky, né? Então tem as soluções corporativas, soluções de EDR, proteção de e-mail, proteção de storage. Então são diversas ferramentas que a gente consegue auxiliar os nossos clientes.
Tem a parte que eu citei, a parte de conscientização de segurança, por exemplo. É um treinamento que o cliente não precisa ser Kaspersky, ele não precisa ter o produto, nada, porque é feito de forma online, para capacitação de usuários. Tanto a gente oferece tanto o modelo para treinamento de usuários corporativos, como usuários do ambiente industrial também. Então, justamente, melhores práticas de criação de senha, de armazenamento, troca de dados. Então, são treinamentos para a gente dar aquele, para quem já conhece, você dá aquela relembrada, né? Você tem algumas provinhas, então é uma solução muito interessante para esse tipo de capacitação e que acaba você eliminando ali o que a gente sempre chama de elo mais fraco, que é ali o usuário. Parte de inteligência de ameaça, serviços gerenciados, então, um portfólio bem completo. Porém, o Kix, ele fica aqui fora do portfólio corporativo, ele fica como solução direcionada, justamente por ser uma solução específica, né, para esse tipo de ambiente. Então, dentro da companhia, ele fica fora do portfólio corporativo e as equipes que fazem a sustentação, manutenção da ferramenta, são equipes especializadas e dedicadas para manter essa solução funcionando e trazendo aí sempre novas funcionalidades. Então, começando com as soluções em si dentro do portfólio do Kix, basicamente são duas, tá? Então, a distinção delas é bem simples, porque o próprio nome fala, Kix for Networks, ele trabalha na camada de rede. Então, aqui tem uma fotinha aqui de um appliance, que pode ser tanto físico quanto virtual. Vejo algumas indústrias partindo, fazendo essa movimentação para a parte de virtualização. Então, a gente tem essa possibilidade de oferecer um appliance virtual também para fazer esse monitoramento. E basicamente como ele funciona, né? Ele vai depender de estar conectado numa porta do switch da rede industrial, pegando dados de forma espelhada, né? Então, seja porta de monitoramento, porta spam, porta de mirror, enfim, cada switch tem uma terminologia, mas aqui o principal foco é ele só vai escutar essa rede, ele não vai tomar nenhuma ação de bloqueio, não vai tomar nenhuma ação de trazer lentidão, por exemplo, ele somente vai pegar esse tráfego e vai aplicar toda essa listagem aqui de funcionalidades, tá? Que agora eu não vou citar, não vou entrar em detalhes, eu vou mostrar depois direto na ferramenta, mas o que que ele vai trazer? Vai trazer visibilidade, ele vai trazer inventário de ativos, inventário de vulnerabilidades e também vai fazer o inventário das comunicações. Então você vai garantir que tudo que está trafegando ali, seja um comando simples que um computador enviou para o outro, ou que um PLC enviou para o supervisório, qualquer comando utilizando protocolos de TI ou protocolos de automação, a gente vai trazer essa visibilidade. Isso vai garantir que, como eu citei, tá tendo ali um cara que está escutando a rede, está rodando comandos legítimos, mas que está fazendo uma escuta dessa rede aí, a gente vai falar assim, tem uma coisa suspeita aqui, tem um endereço que não é conhecido, então já vai trazer alertas na ferramenta e eu vou conseguir mostrar para vocês depois, né, diretamente na ferramenta, acaba ficando mais prático. Então, essa é a Era primeira justamente, solução. Pode desculpa, falar, desculpa te interromper, pode falar. Grazi. Mas era justamente isso, tá? Era essa que você acabou de falar. Então quer dizer que o equipamento ele pode ser colocado sem ter nenhum tipo de bloqueio, sem afetar em nada. Pode ser uma dúvida aí do pessoal, né? Se colocar um equipamento desse, a gente sabe a criticidade de uma rede dessa, então você pode colocar ele e só de fato ouvir, sem fazer nenhum tipo de bloqueio nem degradar o ambiente, né? Era uma dúvida Exato. também. Tá. Exato, porque assim, são duas preocupações, né? A questão da performance, Uhum. que a gente tem equipamentos que coletam ali dados em milissegundos e tal. Então, cara, qualquer alteração aqui vai trazer uma lentidão e tal. Não é o caso, porque ele só vai escutar esse tráfego, né? Então ele não vai afetar em Bom. nada a comunicação entre os computadores e os equipamentos de automação. E também ele não vai fazer nenhum bloqueio, né, indevido, né? Então, no caso, se tem faro para fazer isso, até tem, né, alguns dos concorrentes, por exemplo, com essas funcionalidades, porém a ideia da Kaspersky é não ser de forma proativa nesse sentido para tomar, no caso de falso positivo. Pô, vai que um equipamento novo, equipamento que teve alguma alteração e que o faro, no caso, detecta como malicioso e faz um bloqueio. Você perde essa visibilidade. Pensa, por exemplo, num gasoduto de lá, milhares de quilômetros, se tem um PLC lá no meio do nada, lá, e você cortou a comunicação, vai ter que deslocar alguém até chegar lá para restabelecer essa comunicação. Então é complicado, né? Esse sentido de você ter esse tipo de bloqueio. Então, qual é a ideia? Quando a gente tem nosso conjunto de ferramentas, a gente traz a visibilidade e aí, de forma controlada, você consegue tomar ações de resposta que eu vou conseguir mostrar na ferramenta também. Então, seguindo, tá? Aí, partindo para outra solução que é do portfólio, que é o Kix for Nodes. Então, nesse caso, o Nodes aqui é pensando nos computadores, nos endpoints, servidores, né? Então, qualquer tipo de equipamento que esteja dentro do ambiente industrial, mesmo aqueles sistemas embarcados, às vezes você tem aqueles equipamentos, né, aquelas máquinas que vêm com o computador junto ali.
às vezes do próprio fabricante, com o sistema operacional Windows, né? Então, ou Linux, que seja. Então, se tem um sistema operacional, está na rede, está suscetível a algum tipo de ameaça, então a gente vai ter que ter o nosso software, aí nesse caso, instalado nos computadores para fazer a proteção. Ele vai trazer essa lista completa aqui de funcionalidades, que também eu vou mostrar diretamente depois na ferramenta, mas citando as principais. Vai ter o anti-malware, para detectar ameaças, ataques, arquivos maliciosos, por exemplo. Controle de dispositivos, para você fazer ou bloqueio total ou liberação de dispositivos de troca de dados, seja HD externo, pendrive, etc. E controle de aplicativos, que aí, nesse caso, você vai ter uma lista de permissão que só vai ser executado naquele computador o que tiver na lista. Então, o supervisório e mais alguma coisa. Qualquer outra coisa não roda. Então, quando você habilita essas 3 funcionalidades, você já vai estar ali blindando esse equipamento e pensando até em sistemas legados que não tem mais atualizações, os que estão em destaque aqui em vermelho, né? Então, o próprio Windows XP, Windows Vista, Windows 7, e pensando em servidores 2003 e 2008, em suas diversas distribuições aí, a gente vai fazer a proteção com todas essas funcionalidades, tá? No Linux também, aí eu coloquei só as 4 principais, mas a lista aí é mais de 30 variantes de Linux que a gente também suporta, garantindo que esses sistemas, mesmo os legados, vão estar protegidos contra ataques e contra exploração de vulnerabilidades também. Então, mesmo, tem o Windows 10 já, novinho, beleza, mas não posso aplicar patch. Então, pode colocar nossa solução. Ou o inverso, eu tenho um XP lá que não tenho como tirar do meu ambiente industrial, o custo de troca de software, de hardware é muito alto, não tem problema, a gente vai colocar nossa solução, a gente não tem nenhuma previsão de tirar o suporte desses sistemas operacionais do produto, então vai ter aí uma sobrevida e até que seja possível eventualmente fazer essa troca. Mas enquanto puder, vai usando a nossa ferramenta que esse sistema vai estar protegido. Ok? Quer comentar alguma coisa, Anderson? Beleza. Não, era só isso, né, ali, falando um pouquinho, só voltando um pouquinho ali do controle de aplicativo, né, você também Uhum. consegue fazer uma lista de escuta, né, para ver de fato tudo que ele está gerando e depois aplicar os bloqueios ou as liberações que você pode fazer. E a grande vantagem é essa, né, no Windows XP, que hoje praticamente ninguém dá mais suporte, né, a ele, nem a própria Microsoft, enfim, mas Exato. E pior que assim, né, não felizmente ou infelizmente, mas enfim, acaba sendo uma realidade, não Brasil, mas região, mesmo globalmente falando, que a gente tem vários clientes que têm uma base grande ainda desse tipo de sistema, porque é aquela situação, está funcionando, né, o supervisor está funcionando, então, né, não tem o que fazer muito, né, porque o investimento em troca de licença de supervisor é muito caro. E às vezes não adianta trocar, porque o equipamento só funciona com aquela versão específica, né? Então, a gente vai garantir que esse sistema funcione e também, já pegando esse gancho do supervisório, esse sistema, tanto o Kix4Nodes como o Kix4Networks, a gente é homologado com os principais fabricantes de sistemas para a indústria, né? Então, pegando os principais, Rockwell, Schneider, Siemens, então a gente tem acordos globais atestando que o nosso software funciona. No caso do Nodes, como ele precisa ser instalado no equipamento, né? Ele não pode trazer lentidão, não pode trazer falso positivo, não pode bloquear o supervisório de funcionar. Então, a gente tem ali, já no nosso site disponível, os sistemas que são já homologados para funcionar. Então, se garante aí uma segurança, né, uma confiança de que vai instalar o software, não vai ter nenhuma interferência, né? Porque não adianta você proteger o computador e o sistema ficar lento ou praticamente inutilizável, não faz sentido. atrapalhar a continuidade do processo, né? Exato. Então a gente tem que sempre equilibrar, né, a questão de segurança e a questão de disponibilidade, né? Pensando principalmente quando a gente fala dos frameworks de cibersegurança para ambiente industrial, né, a disponibilidade ela está em primeiro, né? E é o inverso de TI, né, que está a questão de confidencialidade em primeiro. Então são pilares diferentes, pensando na continuidade do processo. Então, o nosso software já foi desenvolvido pensando nesse cenário, né? Ele está em constante evolução, né? Então, no ano passado, a gente lançou também a parte de EDR, que vai complementar todas essas camadas de funcionalidades que o Kix4Nodes traz, com licenciamento unificado, então é muito simples, né? Então, não precisa ter vários agentes, vários softwares, basicamente uma licença que habilita essa funcionalidade, que ele vai permitir que o Kix4Nodes e o Kix4Networks façam integrações, então, ele trocam informações, correlacionam eventos, que eu vou mostrar mais adiante também na ferramenta, e também, é claro, trazendo toda a camada de detecção e resposta que um ADR de mercado precisa oferecer. Então, vai detectar ameaças mais avançadas, baseado em telemetria, vai permitir você fazer a prevenção daquele artefato, isolar um equipamento que, né, sempre no último caso, né, como eu citei, o Networks,
por si só não faz isso, mas integrado com o Nodes, com o EDR, a gente tem essa possibilidade, mas sempre sob demanda. Então, uma vez que você analisou, entendeu aquele incidente, você pode fazer a contenção. Realmente esse aqui é um atacante, vamos bloquear a sua comunicação, por exemplo. Análise retrospectiva, então você consegue fazer uma análise na linha do tempo para saber em que momento aconteceu, para você fazer uma investigação, e também a parte de indicadores de comprometimento. Então, a gente tem a nossa base de indicadores baseados específicos para a parte industrial também. Então, isso garante aí detecção de mais ameaças pensando no cenário industrial. Okay? E aí, pensando em alguns cenários, né, quais são as vantagens, por que utilizar, né, o KIX, né, o portfólio, a gente pensando em normas, né? Então, uma das principais normas de mercado é essa norma ISM 2443, que é uma norma industrial, né, da ISA, pensando aí com diversos frameworks, listando quais são as melhores práticas de você ter um ambiente protegido. A gente não vai fazer 100% do framework, porque ele também tem a parte aqui de segmentação de rede, né? Isolar equipamentos. Isolar não, né? Você fazer subredes, VLANs, etc. Então, não é o foco da Kaspersky. Mas quando a gente pensa nos outros frameworks, na parte de proteção, gestão de vulnerabilidades, a gente chega aí em 88% desse framework também. Então, isso garante aí que, eventualmente, uma empresa, numa indústria que passe por uma auditoria, por um assessment, a gente já tem todos os mapeamentos de cada item, do que a gente atende total, parcial ou que não atende. Então, isso já garante uma confiança, uma transparência de que a gente vai estar, o seu ambiente vai estar protegido e vai estar compliance aí, pensando nas principais normativas de mercado. Então, agora eu vou passar para a demo, tá? Então, já vou mostrar as duas ferramentas aqui funcionando em tempo real, tá? Eu só vou trocar aqui o compartilhamento da tela rapidinho. E aí, depois, finalizando aí a demo, eu volto aqui para a apresentação. A gente já volta com você, né, Anderson? E a gente já finaliza aí com a parte de sorteios. E se tiver dúvidas também, a gente já vai tirando também. Então, deixa eu só compartilhar aqui, tá? Então, aqui, o que a gente tem, tá? Eu tenho aqui um ambiente onde a gente tem a console de gerenciamento, tá? Na apresentação eu acabei nem citando, mas a console de gerenciamento não é obrigatória, mas ela é interessante para facilitar a gestão, né, tanto do Kix for Nodes como do Kix for Networks, para questão de eventos, políticas, então fica mais prático você ter uma console que já vem no licenciamento sem custo nenhum, tá? Então, basicamente, só precisa instalar o software, né? Mas facilita muito quando você pensa em redes com 3, 4 computadores para cima, já é muito importante você ter uma console que vai facilitar essa gestão do dia a dia. Ele tem um dashboard que vai mostrar aqui computadores críticos, ameaças por vetores, ameaças detectadas e tal. Então, ele vai ter toda a parte de relatórios também. Então, aqui eu já vou avançar um pouquinho, já vou começar com a parte de EDR, tá? Que é justamente para fazer uma contenção de uma ameaça. Então, pensando no cenário que o Kixor Networks detectou um novo computador na rede, esse computador começou a mandar alguns comandos, começou a entender como é a rede, e aí, eventualmente, ele conseguiu mandar alguma ameaça para algum equipamento, por exemplo. Então, nesse momento, aqui é um evento sintético, tá? Só para fins de demonstração, mas pensando que fosse um caso real. Então, realmente, apareceu aqui um atacante e tal, então aqui você tem a visibilidade do artefato que ele utilizou, né? Porque normalmente ele vai utilizar alguma vulnerabilidade para fazer uma exploração de um possível ataque. Então, aqui você vai ter toda uma visão, vai ter os eventos correlacionados, né, do que aconteceu, você vai ter essa análise baseada no tempo também, e aí, quais são as ferramentas disponíveis que o EDR oferece? Uma delas é isolar esse equipamento da rede. Então, é como se ele tirasse o cabo de rede desse computador mesmo, né? Que, como eu disse, né, esse daqui vai ser lá o último caso. Você analisou os eventos aqui do Kix for Nodes, do EDR, fez análise dos eventos do Kix for Networks e você chegou na conclusão de que sim, esse aqui é uma ameaça que eu preciso fazer a contenção. Então, aqui você dá esse comando, essa máquina vai sair da rede. Então, mesmo que você não tenha acesso direto no equipamento, você vai fazer essa contenção, vai eliminar essa ameaça. Então, pensa naquele cenário muito comum em indústrias, né? Terceiros que acessam via VPN para fazer uma manutenção, fazer uma atualização. Ele fala, vou fazer tal coisa, mas você não tem visão do que ele está fazendo, né? Com esse tipo de ferramenta, você tem essa visibilidade e, se for necessário, fazer conter essa comunicação também, cortar, fechar essa porta, né? Para que essa ameaça aí, eventualmente, o atacante não consiga evoluir com esse tipo de ameaça, por exemplo. Esse é o último caso. Mas antes disso, você pode fazer a prevenção desse malware. Então, ele está utilizando o malware para fazer um ataque. Você consegue fazer esse bloqueio em todos os equipamentos de forma automática. Basta clicar aqui no Prevent Execution. Ele já vai criar uma regra de bloqueio
Então, eventualmente, você não precisa bloquear a máquina toda, mas você já só bloqueou o artefato. Então, aqui, eventualmente, você já consegue eliminar essa ameaça, por exemplo. E pode mandar ela para quarentena. Ah, será que é um falso positivo? Manda para quarentena primeiro, faz uma análise e depois você faz essa contenção. Então, isso é o que o EDR consegue trazer, essa questão de visibilidade e ferramentas de resposta para as principais ameaças, tá? Pensando no Kix for Nodes, como que ele funciona? Ele tem a política de segurança dele, onde você vai habilitar os módulos conforme a necessidade. Então, pensando no cenário de uma prova de conceito, vamos começar os testes, a gente não sai habilitando tudo. Então, a gente começa ali primeiro com a proteção em tempo real, que é para detecção de malwares, né? Mas usando sempre de forma com cautela, né? Então, assim, aqui, qual o escopo de proteção? Ele vai proteger o computador inteiro, então, os discos da máquina, se tiver algum pendrive espetado, ele vai fazer essa proteção também. Porém, principalmente na prova de conceito, eu coloco o produto no modo de notificação. Então, por mais que ele encontre uma ameaça, ele não vai tomar nenhuma ação. Ele vai só alertar na console, dizendo, encontrei tal coisa aqui que está suspeito. A gente vai analisar, ver os relatórios. Falso positivo não é que não existe 100% de produto livre de falso positivo. Nosso produto tem a taxa muito alta de falso positivo, mas pode acontecer. Então a gente põe no modo de notificação, entende qual foi o cenário e ajusta ali a solução conforme necessário. Mas no geral, uma vez que a gente instalou, passou ali 2 dias, verificou que não tem nenhum problema, já põe ali para o modo de bloquear o acesso a esse arquivo malicioso e tomar ação de limpeza, e caso não consiga limpar, faz o backup do arquivo na quarentena e depois remove o arquivo do equipamento. Você vai garantir a proteção contra as principais ameaças também. E aí, além desse módulo, tem diversos outros, né, que era daquela listagem do slide, né? Então, como, por exemplo, Exploit Prevention, que é um módulo que previne contra a exploração de vulnerabilidades não corrigidas. Então, esse módulo, pensando no sistema que não tem o patch aplicado, então está tentando fazer uma exploração da vulnerabilidade, seja no sistema operacional ou seja pela rede, com esse módulo Network Threat Protection. Tá tentando fazer um movimento lateral, utilizando uma porta ali que não está corrigida. Esse módulo vai detectar essa tentativa e faz o bloqueio, tanto a nível de rede como a nível de sistema operacional. Então, garante que mesmo aquela máquina sem atualizações de segurança aplicadas, com o nosso software instalado e os módulos habilitados, tá? Que esses módulos também possuem o modo de notificação, depois que se atendeu que pode colocar no modo atual, Terminate Exploit. Achou vulnerabilidade, ele vai parar esse processo. E se vier ataque também pela rede, utilizando remote desktop, por exemplo, também vai fazer essa prevenção. Muito comum o pessoal utiliza esse protocolo para fazer ataques laterais também. Outros módulos interessantes estão, como a gente tinha citado, controle de aplicativos, de dispositivos e também ele controla redes Wi-Fi. Esse notebook só pode conectar em redes seguras que previamente cadastradas. Aquele usuário, vou rotear o celular para acessar uma internet, baixar aqui um software, não funciona se não tiver cadastrado aqui na política quais regras, quais redes ele pode se conectar. De aplicativos, como o Anderson falou, ele tem um modo de aprendizado, então ele vai criar as regras automaticamente. Por padrão, ele libera tudo que é do sistema operacional, né, para não bloquear o próprio Windows, né? E depois no modo de aprendizado, né, ele vai até entender os softwares dos principais supervisórios, vai cadastrar aqui. Qualquer coisa que não esteja na lista, vai fazer o bloqueio dependendo da ação. Se tiver no modo estatístico, somente alertas. No modo ativo, vai fazer o bloqueio automático. Então, sempre na prova de conceito, depois de alguns dias, deixa no modo estatístico, verifica todos os softwares, abre todas as telas do supervisório, está tudo certo, parte para o bloqueio. E dispositivos é a mesma coisa. Se a lista estiver em branco e estiver no modo ativo, nenhum dispositivo de troca de dados vai funcionar. E aqui a gente fala de leitor de CD do próprio computador, dispositivo de armazenamento com pendrive HD externo e placas USB também, Wi-Fi ou placa de rede. Já vi terceiros chega lá com uma plaquinha Wi-Fi, roteia o celular para baixar a atualização. Se não tiver o dispositivo aqui, não funciona. Se vai ter necessidade de utilizar algum dispositivo, ele faz o escaneamento da máquina, vai cadastrar os dispositivos pelo identificador, e aí o que estiver liberado aqui, você espeta o computador, funciona tranquilo. O que não está na regra, ele faz o bloqueio. O produto não vem com firewall, tá? Ele vem somente com o gerenciamento do firewall do sistema operacional, justamente para não interferir na placa de rede, né? Então tem muitos supervisores que trabalham com diversos drivers, aí quando você mexe na placa de rede, causa lentidão, problemas, então a gente não mexe nisso.
normalmente só vai gerenciar o Faro do sistema operacional, o que o pessoal normalmente utiliza para deixar o Faro desativado mesmo, né? Pensando em XP, etc., que traz alguns possíveis problemas, né? Mas dá para deixar ligado e por aqui você configura as regras de bloqueio ou de liberação, caso necessário. E finalizando, o produto ele também tem esse Log Inspection, que é um módulo muito interessante, que ele monitora os eventos do Windows, tá? Então ele já vem com algumas regras pré-definidas, né? Que ele para quem trabalhou com suporte, que abriu alguma vez o Event Viewer, né? Tudo que acontece no Windows ele registra lá. Novo software, o usuário errou a senha, está tentando tomar alguma ação maliciosa, qualquer ação no Windows é registrado lá com um ID específico. Então a gente tem aqui esse primeiro evento, né? Padrões de possível ataque de força bruta. Ou o usuário voltou de férias e errou a senha lá um monte de vezes, né? Então pode ser um ataque, aí você vai ter o alerta e aí você vai ver que é um falso positivo. Ou realmente é um atacante que está tentando descobrir a senha administrativa para acessar o equipamento. Então, quando você tem esse evento, você correlaciona com o evento do Networks, ou seja, tem um IP novo na rede, que está escaneando a rede, você bate aqui e vê que ele está tentando também quebrar uma senha de usuário, você consegue fazer esse correlacionamento e com o EDR fazer o bloqueio desse equipamento, caso seja necessário. Ele verifica vários outros IDs também, justamente para você entender comportamentos suspeitos. Pode ser ali um erro de usuário, mas também pode ser ali, claro, um próprio atacante tentando tomar alguma ação maliciosa. Então, aqui são as principais funcionalidades do Kix for Nodes. Vai ter as tarefas de updates, que funcionam em ambientes desconectados também. A gente faz isso de diversas formas. A gente tem arquiteturas distribuídas para atender os principais tipos de redes, né, pensando no ambiente industrial. Agora, passando para o dashboard do Kix for Networks, tá? Que esse aqui é o dashboard dele, que ele dá para gerenciar lá pelo Security Center, políticos, etc. Mas ele tem um dashboard dele próprio, que aqui você tem mais funcionalidades, né, configurações que podem ser feitas. Mas os eventos, tudo, ele consegue concentrar no Security Center, que é a console de gerenciamento. Então, uma vez que você acessa aqui a interface principal, ele traz aqui dados do hardware, do appliance, né? Então, questão de CPU, uso de memória, espaço em disco. Dispositivos já com problemas, então ele já traz aqui já na tela inicial quais dispositivos já foram detectados. E os principais eventos aqui também, e tráfego de rede, ele já vai trazendo aqui tudo na tela inicial. Então já vai trazer relatório, os dashboards aqui de status dos dispositivos, de riscos, né, dos eventos, e também por onde veio os eventos detectados. Então você já tem aqui, e é tudo customizável, você pode colocar mais widgets, tirar, enfim, é bem customizável por ser uma dashboard web, né? Então é bem tranquilo para fazer essa configuração. Então, o primeiro item do produto é fazer inventário. Então, o software ele tem um modo de aprendizado, então você vai escutar essa rede, ele já vai entender quais são os dispositivos, então ele vai trazer, esse aqui é um computador, que workstation. Então ele já vai dizer quando foi detectado, endereço IP, qual o sistema operacional, né? E já tem algumas coisas ali que ele pega do Kix for Nodes também, algumas informações. E também a informação de descoberta, né? Então ele consegue ver aqui, no caso, é VMware, está virtualizado, ele consegue pegar aqui que o fabricante é VMware. Mas se for lá, computador da Dell, enfim, vai trazer qual é o fabricante também. E pensando em PLCs, em equipamentos de automação, ele vai trazer aqui também. Então, nesse caso aqui, um PLC da ABB. Então, ele vai dizer aqui o IP, o MAC address também, qual é o fabricante, qual que é o modelo do hardware, quais são os comandos que ele consegue monitorar também, comandos enviados ao PLC. Então, ele consegue monitorar aqui 114, né? Esse aqui é bastante coisa, né? Então, comandos de cancel, conexão, delete. Então, se são coisas que não é do dia a dia, a gente deixa para monitorar. Aconteceu esse comando, gera um alerta. Alguém tentou autenticar, alguém tentou fazer a gravação do arquivo, mudar um set point, você consegue ter essa visibilidade também. E aqui ele mostra também com quem ele está se comunicando, né? Caso seja necessário fazer uma investigação. Aqui ele traz a E era importância de... justamente isso, desculpa, Graziano, te interromper aí, era Tranquilo. justamente isso o mais interessante, né? Que assim que ocorrer algum comando desse, se não for algum administrador, você já consegue receber aí o alerta e o evento. Isso é uma Exato. parte bem interessante para já ficar em alerta, né? Ali na atividade, digamos assim, do que está acontecendo, se está de fato tendo alguma manutenção, ou se não está programado algum tipo de manutenção, por que estão sendo efetuados esses comandos, né? Exatamente, porque essa informação, quanto mais rápido você receber, melhor. Então, um evento baixo,
pô, esse evento aqui é baixo, não é coisa tão interessante, mas um evento alto no equipamento crítico, você recebendo ela, você já vê, correlacionando com os outros eventos, você consegue ter essa visibilidade. O produto ele monta um mapa de rede também, com linha do tempo, então você consegue entender quando aquele equipamento apareceu, em que momento que ele tomou alguma ação. Então aqui, por exemplo, ó, tem esse equipamento que está falando com desculpa aqui, o Xbox eu botei na minha rede aqui rapidinho, acabou pegando o videogame aqui também, ele pega tudo, tá? Qualquer coisa que está na rede, até impressora, enfim, se tiver na rede com MAC address, precisa ter endereço IP, ele acaba pegando também, tá? Porque esse Linux aqui é o meu computador. E aí está aqui uma máquina virtual, outras máquinas, então tudo que está na rede, ele vai trazendo os dispositivos e mostra quais são as suas comunicações, qual o seu correlacionamento. Isso aqui é customizável, então você consegue mexer, movimentar, enfim, você consegue ajustar. Pode pedir para ele ajustar automaticamente também. Então ele vai fazer uma hierarquia dos dispositivos, então você consegue ter essa visibilidade e você consegue configurar grupos, separar por segmento, por tipo de protocolos. Então ele é bem customizável e tem um botão de search aqui também para você ter essa visão do que acontece. Tem a parte de eventos, né? Como eu disse, né? Cada coisa suspeita ele vai aparecer aqui e vai dar uma nota para esse evento. Então, um evento com nota 6 é um evento médio, um nota 9 já é uma coisa alta. Então, um evento alto, você tem que entender o que está acontecendo. E quando tem sinalzinho de mais, é que ele já está um evento que já está correlacionado. Então, você tem vários eventos da mesma fonte, você já está vindo do mesmo endereço IP, da mesma origem, né? Ele já vai concatenando os eventos para ficar mais fácil você fazer essa investigação. Ele traz qual é a origem, o destino, qual o protocolo e qual tecnologia que ele detectou também. Então, aqui ele vai pegar tanto protocolos TCP/IP, como protocolos industriais também, ele consegue trazer nessa listagem aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum específico aqui. E tem várias técnicas que ele utiliza para detecção. Então, vai ter tecnologia de IDS para tentar detectar qualquer ação maliciosa, comunicações também pensando em pacotes industriais. Então, ele vai trazer toda essa visibilidade nos eventos. Como eu disse, esses eventos podem ser enviados por o Security Center, e aí você pensando num SOC, alguma coisa assim, você vai receber de forma centralizada esse tipo de informação. E aí tem aqui um monte de evento que eu tentei, né, tipos de ataques e tal, sinais de IP spoofing, né, então que está tentando fazer algum ataque ali direcionado ao IP, e outras coisas maliciosas também, e aí ele vai classificando, vai dando uma nota para esse tipo de ameaça. O Tem a CIEM parte de... também, né, Grazi? Ele No vai CIEM para vai o tudo, Security né? Center e depois do Security Isso. Center pode ser enviado para o CIEM e faz justamente essa correlação, não, Isso, a gente vai mandar correlacionamento tudo, né? unificado, né? Vai mandar tudo. Aí Uhum. lá você pode fazer filtros, etc, né? Mas, enfim, ele vai mandar do jeito que está aqui, ele consegue exportar essas informações. O produto ele já vem de forma integrada com relatórios, tá? Então, os relatórios executivos, relatório completo, só de inventário ou só do sistema do próprio appliance, né? Das funções internas dele, né? Então, pensando assim, eu quero um relatório executivo. Então, você pode fazer de várias formas. Você pode customizar ele, você pode colocar um schedule para entregar esse relatório diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então você manda para um gerente, tal, para toda semana chegar lá o relatório com as últimas informações do que está acontecendo. Então eu já deixei aqui um relatório criado já com vocês. Então um relatório que já vem aqui bem bonitinho, formatado, quando foi criado, já com um resumo do que tem dentro do relatório. Já vê, detectado 3 dispositivos que não estão autorizados, 22 comunicações não autorizadas, e vai ter aí tipos de equipamentos, quais fabricantes, então tem aqui Schweitzer, ABB, Eckler, enfim, diversos fabricantes que eu vou testando aqui, né, tudo, né? Sistemas operacionais, protocolos, então ele vai trazer todas as informações que aqui de forma mais executiva. Relatório de técnico vai ter um monte de coisa, vai dar aí mais páginas, né? Então vou deixar gerando aqui o full, vocês verem quanta coisa ele consegue gerar. Vou dar um get report aqui, aí ele cria uma task aqui que vai estar aqui em progresso, depois eu volto aqui para ver o relatório depois que ele tiver criado. Controle de processo, tá? Então, pensando mais ali no baixo nível, né? Pensando no supervisório, que tem ali dados de processo, temperatura, rotação, o produto consegue extrair isso do protocolo industrial também e em tempo real listar aqui na ferramenta também, né? Então, aqui no caso específico, são tags, aqui são variáveis rodando o protocolo do NP3, e aí você vê também que são variáveis que são críticas, você pode criar regras específicas para receber notificações. Então, assim, se esse valor
o normal é estar em falso, aí, pô, virou para positivo, esse valor é 100, deu 150, a gente define esses ranges, né, do que a gente quer ser alertado. Então, nesse momento que acontece esse desvio, né, de padrão, é gerado um alerta também dentro da ferramenta. Vai ter a parte de permissão de comunicação, então, como ele tem um modo de aprendizado, né, ele vai dizer quais são os equipamentos, quais são os protocolos. Então, eventualmente, uma vez que estando aqui, ele já considera como uma comunicação legítima, né? Mas, no modo de aprendizado, aquele computador nunca acessou tal equipamento. Vai gerar um alerta na ferramenta quando passar ele para o modo de monitoramento, que é basicamente uma lista de permissão, qual equipamento fala com qual, utilizando qual determinado protocolo. Então, aqui vai trazer tudo que ele aprendeu. Aqui, especificamente, é um comando industrial, né, de equipamento, utilizando a porta 102 para esse outro equipamento. Essa porta 102 normalmente é de Siemens, né, que ele mandou aqui para esse supervisório de Ellipse, para, enfim, né, estava Verify Directory Get Success, né, pode ser uma coisa legítima, pode ser alguma coisa maliciosa também. Aí, já finalizando, tá? Ele vai ter a parte de IDS, então são as técnicas que são atualizadas de forma periódica com as principais regras específicas de indústria e também outras regras de brute force ou de scan de rede também. E aqui na parte de riscos, tudo que ele encontrou de vulnerabilidades, seja de equipamentos, seja de protocolo ou seja de computadores. Então, eu achei um protocolo aqui inseguro. Ele colocou aqui com uma coisa média, que dá uma descrição do que é, qual o impacto e quais as recomendações de mitigação também. Então, aqui já tem um playbook de como responder, né, como mitigar esse tipo de vulnerabilidade. Deixa eu ver se tem alguma outra que é mais alta, né? Acaba tendo a funcionalidade de gerenciamento de vulnerabilidade dentro do próprio ambiente industrial também, né? Exatamente, porque hoje, dependendo dos frameworks, você tem essa necessidade de você ter, né, uma gestão de vulnerabilidades, né? Então você, cara, se a vulnerabilidade baixa, eventualmente eu consigo mitigar de outras formas. Se a vulnerabilidade crítica, é importante você ter ferramentas para fazer essa gestão. E aí, finalizando aqui, né, como eu disse, o produto ele tem diversas funcionalidades, né, e uma delas é integração com o Security Center. Você dá aqui um enable, coloca o endereço IP e as credenciais, tudo que gera aqui na ferramenta, ele entrega para o Security Center. Então, pensando, eu tenho um Security Center no ambiente corporativo, cuidando dos computadores na parte corporativa. Eu tenho um Security Center na rede industrial para gerenciar o Kix for Nodes. O Kix for Networks também envia telemetria para esse cara, que pode ou não estar comunicando com o ambiente corporativo, aí depende muito da arquitetura, mas normalmente a gente sugere essa segregação, você ter consoles separadas, né, mas que se conversam para você puxar relatórios, estatísticas. E falando em relatórios, deixa eu puxar aquele reporte ali do completo, né, que já está aqui, ele está completo, aí você dá aqui um export. É claro que aqui eu estou fazendo manual, né, mas é óbvio que, como eu disse, né, você vai colocar isso para entregar automático para chegar para o teu e-mail, né, então, enfim, puxou aqui um relatório de 22 páginas, então aqui tem bastante coisa, e ele vai separando aqui por dados, por segmento. Então, é um relatório que traz muitas informações, os níveis, os equipamentos e as suas vulnerabilidades, o que foi encontrado. Então, é um reporte muito interessante que traz uma visão detalhada de como está o ambiente. E aí, pegando esse gancho, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui para a apresentação rapidinho, prometo que é o último slide, tá? Só para pegar esse gancho do assunto desse relatório, tá? Porque a gente faz esse relatório também, né, utilizando um serviço nosso que é esse Auditoria Express, tá? Então, basicamente, esse mesmo reporte que vocês viram, a gente consegue fazer no ambiente de vocês sem nenhum custo, tá? Então, eu quero ter uma ideia de como está o ambiente, um segmento da minha fábrica. Eu não vou fazer lá, eu tenho 20 plantas, eu não vou fazer nas 20, né? De graça, aí não dá, né? Mas, num segmento de uma fábrica, ou até numa fábrica inteira, dependendo de como for a arquitetura, a gente consegue fazer esse reporte. A gente vai com um appliance do Kix for Networks customizado para já rodar num ambiente lá específico. A única coisa que vai ter que ser feita do lado do cliente é liberar o espelhamento de porta do switch, né, para que a gente escuta esse tráfego. A gente vai deixar o produto no modo de aprendizado. Aí todas as informações que eu mostrei para vocês, dispositivos, mapa de rede, vulnerabilidades encontradas, a gente entrega esse relatório para vocês, só para vocês terem uma ideia de como está o ambiente industrial. Né? Então, se tem coisas críticas, coisas médias, coisas baixas, então você consegue priorizar, né, quando você for fazer aí, né, um plano de ação, né, falar, por onde eu começo? Cara, tem aqui, ó, esses equipamentos cheios de vulnerabilidade, tem malware trafegando na rede, por exemplo, esse tipo de reporte consegue trazer.
vamos focar nos computadores com Kix for Nodes. A gente tem agora, vamos partir para o Networks para fazer o monitoramento dos PLCs. Então, a gente consegue entregar aí sugestões, né, de melhorias para o ambiente de vocês, tá? Como eu disse, sem custo, mas não vem aí pedir para fazer num ambiente gigante, né? A gente vai fazer num ambiente mais controlado, né? Para vocês terem uma ideia de como é esse serviço, mas é claro que a gente tem um serviço de assessment completo, né? Que aí faz o levantamento de tudo, mas é claro, aí já tem a parte comercial toda que a Network Security consegue ajudar no que for necessário. E pessoal, Até porque é o express, pode né? falar. Tem É que ser aquela Express, né? coisa Só mais para. rápida, até Exato. para o cliente conseguir ter uma visibilidade o mais rápido possível e entender como é que está o ambiente. Bom, é isso aí. Obrigado mais uma vez, Grazi, pela aula, né? De fato foi uma aula. Obrigado. E nós temos aí perguntas, né? Temos aqui uma pergunta justamente, acho que é do Felipe Loyo. Desculpa a pronúncia se tiver alguma coisa errada, tá? E ele comentou aqui justamente para quem já tem o Security Center, né, a versão Advanced, se muda o console, substitui aí a solução que já tem atual de antivírus. O Grazi até no finalzinho comentou sobre isso, tá? Se quiser complementar mais alguma coisa aí, Grazi, você só me fala, mas o recomendado, tá, Felipe, é colocar duas consoles, tá? Até porque você não vai ter nenhum tipo de custo para ter uma outra console. Então, o ideal é que você hoje tenha a console gerenciando os endpoints da rede corporativa. O ideal é que você coloque outro Security Center para gerenciar esse ambiente, né, a proteção dessas máquinas industriais, tá? E aí fica melhor. Você pode fazer uma comunicação ali, um segmento para que ele se comunique em relação a algum tipo de relatório que você queira tirar, algum tipo de integração para envio de logs para o CIEM, enfim. Mas o ideal, tá? Não impede que você use um Security Center para os dois, mas a gente não recomenda, né? O recomendado é você ter um ali para o ambiente industrial e ter um Security Center para o ambiente corporativo, até porque isso não vai te custar nada a mais em relação ao Security Center. Não é isso, Grazi? Se eu tiver dito alguma coisa, pode. Não, é isso mesmo, né? E aí é só o último item que ele falou, substitui a solução de antivírus. Então, Felipe, a gente só tem que ter uma certa cautela, né? Então, o Kaspersky Advanced, EDR Option, enfim, que são soluções corporativas, o ideal é que ele seja utilizado nesse tipo de equipamento, né? No ambiente industrial, a Uhum. gente não recomenda, né? Mas também a gente não vai proibir você de usar, né? O que pode acontecer é dar falso positivo, lentidão. Se for um sistema legado, nem dá para instalar mais, tem que usar a versão antiga que não tem mais suporte. Então, você tem várias brechas de segurança que a gente não recomenda. Por isso que o ideal é usar um Kix, que é uma solução que está em constante atualização, ela é específica para esse ambiente, certificada, homologada, e vai garantir uma segurança aí para você, né? Esses E a dias mesmo eu estava continuidade, né? esses dias eu estava com a própria Network Security de um cliente, que ele falou assim, não, eu comprei aqui o EDR blá 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 do fabricante tal, só deu para instalar na metade, em metade que instalou não funcionou, tive que tirar. Falei, pô, aí você, é aquela coisa do cobertor, né? Você cobre um, aí você descobre o outro, né? No pé, né? Não faz sentido, né? Se você tem que proteger o ambiente como um todo. Então, ambiente industrial, fala de Kix, ambiente corporativo, Kaspersky Advanced, Kaspersky EDR Optimum, são soluções para cada um dos seus ambientes. Isso, até porque essa questão da homologação é muito importante, tá? Porque é justamente para você garantir a continuidade. Você está colocando um produto que ele não é especializado nem específico para aquele tipo de ambiente, tá? Então pode ter aí algum ruído ou algum problema nesse ambiente que a gente sabe o quanto é crítico. Então, por isso, né, a Kaspersky desenvolve e trabalha bastante em cima, o Grazi mostrou aí no início, a quantidade de especialistas que trabalham em cima desse produto, dessa ferramenta, justamente para entregar algo bem específico e algo que consiga trabalhar num ambiente crítico, tá, pessoal? Então, o mais importante é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida ou alguém quer fazer mais alguma pergunta. Bom, acho que era isso, né? Agradecer novamente vocês aí pelo tempo dedicado em nos ouvir. O que nós queremos é de fato fazer essa parceria. Alguns aqui já vi que são nossos clientes, a gente fortificar essa parceria e ajudar como um todo, principalmente nesse ambiente aí tão crítico que é o ambiente industrial, tá, pessoal? Se vocês quiserem, entre em contato aí com os consultores da Network Security. Graziane, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre e pela aula que foi dada aí para nós, tá? Obrigado, tá, pessoal? Boa tarde e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado aí.